Bom, então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a unidade 4 do livro, tá? Que fala sobre memórias. Vocês leram o texto? Todo mundo leu, fez os exercícios da unidade? Bem, gente? O Fábio fez, mais alguém? Leu e fez o trabalho? O Luiz Felipe também fez. Boa noite, Júlia. Perguntando aqui o pessoal quem foi que leu e fez os exercícios da unidade 4. Ah, que bom. Isso aí. Então a gente vai começar a debater sobre esse tema. Alguém se habilita a começar a comentar sobre o que leu? Boa noite, Vitor Lucas. E aí, ninguém vai se habilitar a começar? É sério que eu vou ter que ficar dando aula expositiva para vocês? Ninguém vai falar nada? Uma coisa tão comum, né? Memória. Todo mundo já ouviu em algum momento do uso aí do seu computador, já ouviu falar alguma coisa sobre memória. Boa noite, Patrick. Bem-vindo aí à aula de adaptação, tá? Alguém vai falar? Boa noite, Vitor. Não acredito que vocês vão fazer isso comigo. Deixar aqui falando sozinho. Vocês não leram, não, né? Ou estão com vergonha de falar? Quê? É que eu pedi, lembra que na aula passada eu pedi para a turma ler a unidade 4, fazer os exercícios, que hoje nós iríamos só debater um pouquinho sobre a unidade. Ninguém fez, não? Não, o pessoal está dizendo que fez, mas eu tô pedindo para as pessoas se pronunciarem sobre o que leu, o que achou, se já tem já conhecia alguma coisa em relação à memória, se o que vocês leram melhorou, se ficou na mesma o conhecimento de vocês sobre memória. Eu só comecei a estudar essa parte de memória, foi um pouco antes da gente começar a entrar nesse capítulo, foi quando eu fui comprar a memória RAM para o meu notebook. Aí eu comecei a pesquisar mais um pouco. Aí eu comecei a ficar um pouco mais entendido. Mas esse capítulo, de certa forma, foi bem tranquilo. Pois é, eu comecei a aula falando sobre isso, né? Porque é uma parte do computador que, assim, qualquer pessoa que já usa o computador, que conversa sobre computador, já pediu uma opinião a alguém, pô, meu computador está muito lento. A primeira coisa que as pessoas perguntam é Quanto de memória? Quanto seu computador tem de memória? É uma pergunta normal. Então, assim, às vezes, mesmo que você não entenda de informática, você acaba pesquisando, né? Quanto que o seu computador tem. Com certeza. Só para poder saber responder essa pergunta. Boa noite, Rodrigo. Oi, Edson. Fala aí, Fábio. Há muito tempo atrás, né? Sim. Fiz um curso pela FATEC de montagem e manutenção. Ah, legal. E na época, a gente usava aquelas memórias ZEDO. Ah, pô, caramba, tem bastante tempo. Bastante tempo. Para você ter noção, a gente dava boot pelo disquete no Windows 95.
Caramba! Rapaz. Eu já passei por esse sofrimento já. Você tinha que dar a inicialização pelo disquete para poder habilitar o CD-ROM para poder botar a mídia para rodar. Nossa, os precursores do computador aí. Pô, você ainda pegou na época que já era um pouquinho mais fácil, que pelo menos você conseguia instalar pelo CD. Eu peguei a instalação via disquete mesmo, 25 disquetes para instalar. Caramba! Filho. Era sofrência total. Pô, tô vendo. Pois é. Pô, eu sou da época que não existia nem o DBase 3 Plus não existia ainda. O meu 486 desmontava ele toda hora, até a prática legal. Legal. Boa. É isso aí. Quanto mais você pratica, isso vale para qualquer disciplina técnica, né? Não só técnica, qualquer área de conhecimento, quanto mais você pratica, mais você apreende, né? Não é aprender, é apreender. Você vai se apropriando daquele conhecimento, né? Porque você vai fazendo inúmeras vezes. Então, você aí já, como você falou aí, que já fez esse curso, até um curso numa boa rede, né? Eu tenho certeza que você deve, que nem você falou, desmontou e montou várias vezes. Então, isso significa que você teve uma certa experiência com a desmontagem e montagem de computadores, né? E aí você mencionou que na época... Oi? Eu tive 2 lan houses e lá a gente fazia manutenção de micro. Show de bola. E já ganhei muito dinheiro só com limpeza de memória. Legal, verdade. Às vezes o computador está com problema, né? Isso. Você vai ali, passa uma borrachinha, passa um pincel. Isso aí. Pronto, arrumou um dinheirinho. Isso aí. Exatamente isso. E, bom, então você já tem uma certa experiência com memória, né? Sabe dos avanços pela qual a memória passou, né? Quando a gente fala a memória, né? Como são muitos modelos, o equipamento, né? A peça, o componente memória. E aí, o que você vê aí de avanço sobre a questão desse componente? Avançou muito? O que você acha? Avançou muito. Legal. Pelo seguinte, aquela minha máquina que eu te mostrei no Zap, Sim. ali, aquela máquina ela está com DDR3, 16 GB de memória. Show. E de lá para cá, minha máquina, em compensação de memória, de desempenho de processador, a evolução é muito rápida, muito grande. E agora, você observou, conseguiu perceber o avanço também da frequência da memória? Sim. E por que as memórias têm aumentado tanto a frequência? Você sabe, chutaria aí, dizer o porquê que você acha que está crescendo tanto a frequência das memórias? Ou alguém poderia chutar aí também? De repente já sabe. Por que essa busca tão grande por memórias com frequências mais altas? Para dar mais agilidade por causa do maior número de processos, né, que as máquinas executam. É bem próximo, é bem por aí, mas tem um motivo específico. Esse aumento gradativo da frequência busca aproximar cada vez mais a taxa de transferência, como o Vitor Hugo falou, aproximar essa taxa de transferência à taxa de transferência do processador, né? A memória RAM ela perde de longe para a taxa de transferência do processador, né? Então, é por isso que você tem a memória cache, que é bem mais próxima, né, da velocidade do processador. Então, mas se você consegue aproximar cada vez mais a memória RAM
dessa taxa de transferência, você vai cada vez mais conseguir ter resultados mais promissores, né, mais rápidos. Então, por isso que essas atualizações tão frequentes aí, está sempre lançando memória com a frequência cada vez mais alta. Entendeu? E, como o Fábio aí falou, né, o computador dele tem 16 GB. Alguém conseguiu perceber aí quanto de memória, a capacidade de memória, os computadores. O Fábio com certeza deve lembrar aí, né, como ele fez curso com 486, quantos megas de memória tinha o computador que você fazia o treinamento lá do curso? O meu tinha 32 megas. Pô, era chique. Era. Era chique, rapaz. Era aqueles pentezinhos de memória que tem que trabalhar em par com par. Isso. Se é de Caraca, 4, já era chique, cara. Pô, eu comecei, eu até já mencionei aqui, né, na primeira aula, eu comecei a trabalhar com programação, o computador não era nem microprocessado, né, era circuito integrado. Então, ele não tinha memória, ele tinha uma vaga lembrança, né? E depois, quando a gente começou para PC mesmo, microprocessado, foi um 286, que começou com 1 mega de memória. Aí a gente fez um rateio lá na empresa, lá se juntou, que era um curso, né? Era uma instituição filantrópica. Então a gente juntou lá o dinheirinho que a gente ganhava por mês. Aí conseguimos lá uma pessoa que trazia do Paraguai e conseguimos comprar mais 1 mega de memória. Pô, a gente se sentiu, sabe, top dos tops. E hoje em dia a pessoa fala que tem 16 gigas, pô, caraca. Mas assim, fala assim com a naturalidade, o meu tem 16 gigas. Pô, cara, naquela época você ter um computador com uma quantidade de memória suficiente, assim, né? Que dê para você rodar todos os programas, pô, era uma coisa assim, era surreal, era muito caro. Para você ver, tivemos que fazer uma vaquinha para poder comprar 1 mega de memória. eu Então, lembro quando eu comprei um Pentium 100, né, que era aqueles Pentium 1 com 64 megas de memória. Eu achava o mundo. isso aí. Você achava que tinha comprado uma Ferrari, né? Achava o mundo. Pois é. E vocês, pessoal? Todo mundo quieto, o que vocês têm a dizer sobre as memórias? Bora, galera. Pronuncia. Todo mundo dormindo? Por causa da falta de memória. Na verdade, pois é, não, a pessoa está com falta de memória, bem colocado. Professor, eu achei bem tranquila essa parte. Sim. Mas só umas coisas que eu teve que pesquisar também, tipo o número ROM, para se aprofundar, né? Isso. Que eu não sabia que existia aqueles outros tipos. Pelo menos, cara, você conseguiu mostrar que realmente leu, né? A gente está falando aqui de memória RAM, que é a mais conhecida, né? Mas existem outros tipos de memória no nosso computador. Além da memória que é utilizada nos nossos computadores, nós temos também as memórias, né, que são utilizadas em dispositivos de armazenamento externo. Então, a gente tem aí uma imensidão aí de assuntos a ser abordados que a pessoa está com dificuldade de abordar. O que você achou aí da memória ROM? Pode repetir, porque o computador aqui está travando. O que você achou? Eu estava falando que existe. Você demonstrou que você leu o texto realmente, né? Você falou da memória ROM. O que você encontrou aí da sua pesquisa sobre memória ROM? Conseguiu identificar o que é, para que serve? Então, eu estava pesquisando aqueles outros tipos que tem, né? Porque eu não sabia as funções, né?
Eu sabia que existia, sendo que eu não sabia para que servia. Isso. E conseguiu descobrir? Sim. Explica aí pra gente. Consegue explicar o que você achou? Ou não? Não. Então vamos lá. Bom, olha só. Nós já falamos aqui da memória RAM, né? E já foi bastante falado sobre essa memória, porque quando nós fomos explicar a unidade passada, que era processamento, nós falamos sobre a memória RAM, que aumentava o espaço de processamento, né? Que era uma memória volátil, uma memória que, quando você desliga o computador, todos os dados que estão ali dentro são perdidos. Então, só que nós temos, além da memória RAM, nós temos, como você citou, Vitor, a memória ROM, que é Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura. E onde se enquadra? Para que serve essa memória ROM? Bom, nós já falamos aqui, nessa disciplina, sobre a BIOS, né? Que é o setup da máquina, onde a gente faz a configuração lá da data e hora, né? A gente já viu, acho que todo mundo que trabalha aqui já, mesmo que não trabalhe com informática, mas que tem um computador, já deve ter ouvido falar sobre BIOS ou sobre setup, né? O meu computador está atrasando a hora. Meu computador, quando liga, dá que está com a bateria fraca. Eu tenho que pressionar F1. Tudo isso está relacionado lá ao setup da máquina, né? Que pode ser a BIOS, você pode chamar de BIOS ou setup. Então, esse programa da BIOS fica armazenado numa memória ROM, que é a memória somente de leitura, tá? Quando você faz, por exemplo, a atualização do chipset da máquina, né? O chipset também é uma memória somente de leitura. Ele é um programa, né? Na verdade, são vários programas que tem dentro do chipset, e esse programa, que vem instalado já de fábrica na placa-mãe, ele nos permite fazer as funções de auxílio ao processador, né? Gerenciar a unidade de controle para gerenciar a comunicação entre os periféricos, né, e o processador, unidade de memória e processador, unidade de memória de massa e processador. Então, olha só, aqui eu já falei três tipos de memória: memória de massa, memória RAM e memória ROM. Então, vamos tentar desmistificar essas três. Memória RAM a gente já sabe o que é. Memória ROM, agora você já sabe que é uma memória que ela é somente de leitura, a gravação dela é feita na fábrica. Existem alguns recursos que você pode alterar essa gravação, existem alguns programas que você pode fazer isso, né? Um exemplo de memória ROM é a memória EPROM, né, que é uma memória somente de leitura, mas que já existe tecnologia para você alterar essa memória EPROM via software, né? Um exemplo muito clássico de alterar esse tipo de memória é a atualização da chipset. Você pode fazer a atualização de BIOS também, de placa-mãe, né? Você só tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso, porque se você botar a versão errada, a placa-mãe para de funcionar. É só esse problema. Então, você tem que ter muita certeza do modelo que você está baixando, né? E a outra... um exemplo que eu ia dar de memória ROM, de EPROM, que pode ser programado, quem aqui já tem impressora de toner? Alguém aqui tem impressora laser? Não? Então, deixa eu explicar. Quem tem impressora laser passa por um problema que às vezes ainda tem toner dentro do cartucho, mas o chip do cartucho ele bloqueia, né? Você já atingiu o número máximo de impressão
ele bloqueia o cartucho. Aí ele dá como se não tivesse cartucho na impressora, ou que o cartucho está vazio, mas porque o chip de memória que já saturou. Mas já não existe um esqueminha para você enganar a impressora? Então, é isso aí. É esse esqueminha que eu estou falando. Existe um tempinho, né? Esse esqueminha é você fazer uma reprogramação da EPROM, né? Então, é uma memória que vem dentro da placa, né, um CI, e essa memória, ela faz a leitura desse CI, e ele vai fazendo uma gravação no CI da impressora. E aí, quando você faz essa reprogramação de EPROM da impressora, ela passa a não fazer a leitura nem gravação desse chip, entendeu? Aí você pode até tirar o chip e parar de usar, que vai funcionar do mesmo jeito. Então, é uma reprogramação via software. Então, mudou um pouquinho, né, essa questão de que a memória é somente de leitura. Sim, é somente de leitura, mas, né, como todo brasileiro, todo bom brasileiro, né, a gente sempre dá um jeito, inventa alguma coisa para poder burlar essa regra. Então, a memória ROM, apesar do conceito ser uma memória somente de leitura, porque ela não é tão simples assim de você atualizar. Ela não é uma memória que você perde, né, porque você desligou o computador, por exemplo. Então, já ao contrário da memória RAM, que se você desligar o computador, você perde totalmente o conteúdo. E eu também citei a questão da memória de massa, né, que são as memórias. Quais são as unidades de memória de massa? A principal é o HD, né? E aí, se você quiser, você também pode fazer o uso do HD externo, que também é uma memória de massa. Por que é considerado uma memória de massa? Porque o próprio nome já induz, né? Massa, grande volume de informações, né? Uma memória RAM, ela tem aí, digamos, que nem do nosso amigo Fábio aí, 16 GB de memória, né? Mas isso não é considerado uma memória de massa. Uma memória de massa, ele precisa armazenar um volume muito grande, e de forma permanente, né? Permanente, botar entre aspas aí esse permanente, porque você pode apagar, você pode formatar essa unidade e excluir o que está lá dentro. Mas se você deixar ela armazenada de forma adequada, ela consegue manter uma grande quantidade de informação, né, de informações permanentemente, tá? Então, memória de massa, um exemplo clássico, HD. Então, o nome já está dizendo memória de massa porque armazena uma grande quantidade de informações, tá? E aí nós temos as unidades de armazenamento externo, como pendrive, por exemplo. Eu já comentei aqui com vocês, quando a gente estava falando de periféricos, as unidades de entrada, saída, né, e entrada e saída, aí eu falei sobre pendrive, né, que é uma memória flash, né, mesmo tipo de memória que é utilizado nos cartões de memória, que aí você bota aí no seu celular para poder salvar as informações. Então, essa memória é uma memória extremamente sensível à variação de tensão. Aí você pode falar assim, pô, Edson, mas por que o pendrive dá defeito e no cartão de memória não é tão comum dar defeito? Por causa das questões de especificidade, né? Questões de elétrica, né? A USB, ela tem esse problema de mau contato, né? Quem aqui que nunca passou por uma situação de que um pendrive funciona num USB, na outra não funciona, né? Ou então, na mesma USB, você bota um pendrive, ele não lê, você bota outro pendrive nessa mesma USB, ela lê. Aí aquele pendrive que não leu no USB, se você botar em outro computador, o pendrive funciona.
eu acredito que a maioria das pessoas aqui na nossa aula já deve ter passado por uma situação parecida ou sabe de alguém que passou. Já tive quase um infarto com esse negócio de USB. Pois é. Botar meu HD externo de 1 tera, o notebook não reconheceu, não estava indo de jeito nenhum. Gente, o coração quase parou. A pancada de coisa lá. Pois é, a USB tem desculpa, essa mania de fazer pegadinha com a gente, né? De colocar aí a gente fazer o teste cardíaco, né? Daquele dia ali você descobriu que você não tem problema cardíaco, né? Fera pateira naquele dia. Pois é, aquilo dali é o teste de esforço. Passou, pode correr meia maratona que tu não morre, não. Tô falando, a USB gosta de fazer essas coisas com a gente. Então, nós falamos, então, ó, memória RAM, memória ROM, memória flash e memória de massa, né? Agora, se você for olhar o histórico, né, dessas memórias, principalmente a memória RAM, que avançou bem mais, você vai ver que houve diversos modelos de memória. O Fábio deu o exemplo aí de que ele aprendeu a fazer manutenção de computadores num computador que usava a memória EDO, né? E eu, por exemplo, tive contato, né, quando eu falei o exemplo aí da vaquinha para comprar 1 mega de memória, era uma memória chamada memória SIM, não era nem DIM, era memória SIM. Era memória SIM. Na época, 1 mega era memória SIM, era muita coisa. Então, eu fiz uso dessa memória e durante um bom tempo, só o pessoal das antigas vão lembrar dessas coisas, durante um bom tempo virou moda entre as pessoas da informática usar essa memória SIM, que era uma memóriazinha desse tamanho assim, a gente fazia um furinho com a furadeira e transformava em chaveiro. Quando a gente parou de usar esse modelo de memória, então era muito comum você ver até camelô dentro do metrô vendendo essas memóriazinhas aí. E era bem legal, né? Pô, ficava todo mundo, caraca, maneiro, não sei o quê. Trabalha com informática, né? Então o pessoal ficava todo mundo. Era uma forma de você fazer uma sinalização que você era da área de informática. Então era bem legal essa prática. Mas então foi avançando muito. Então nós tivemos memória SIM, memória DIM, a própria EDO, né? Tivemos a memória DDR, aí começou com DDR comum. Nós tivemos a SDRAM também, tivemos a DDR1, DDR2, DDR3, que é a que está agora, né? E para placa de vídeo a gente já tem DDR4 e cada versão dessas DDRs, elas vinham sempre com velocidades diferentes. A própria EDO, né? Você tinha velocidades, frequências diferentes. Então, se você pesquisar, você consegue ver aí a tabela de frequência das memórias. Vou até compartilhar a tela com vocês aqui. E vou abrir aqui uma pesquisazinha aqui para a gente ver essas mudanças aí das frequências. Deixa eu só carregar aqui que eu estou com compartilhamento de tela, estou com um programa para gravar, a plataforma Teams, está tudo aberto aqui. Uma maravilha. Então, vamos lá. Frequência. Então, aqui, ó, tem algumas. Tem um históricozinho aqui, ó, das frequências de memória. Aqui a gente vê uma memória bonitona aí, né?
A gente tem essa memória aí bonitona aí, que dá até gosto de você olhar para a memória dessa, né? Mas a gente também tem as partes mais difíceis, né? Então, essa memória aqui, ó, uma DDR também, né? Para PC doméstico. O que mais? Vamos ver aqui os modelos aqui. Tem uma tabela aqui embaixo com as frequências. Aí depois vocês podem até olhar aqui essa página aqui, ou então pesquisar outras. DDR, DDR2, DDR3, DDR4, que está em fase de testes, né? O padrão ainda não começou a ser amplamente difundido entre os fabricantes. Aí nós temos aqui as frequências de memória. Então vamos ver aqui, ó. DDR200, essa daqui era DDR1 200, né? Então ela tinha 200 MHz de frequência. O modelo dela era o PC 1600. Isso aqui falando de DDR, tá? DDR 266, DDR 300, DDR 333, DDR 400, aí DDR 2400, DDR 2533, 667, DDR 2800. Aí veio, a gente até achava, né? Quem era da área na época achava que DDR 2800 seria a última e que a 1066 já seria a DDR3, mas na verdade veio como pegadinha, e aí a DDR2 saiu como a 1066 saiu como DDR2, e aí quando saiu a DDR3 foi até meio decepcionante, porque, poxa, se na DDR2 você já tinha 1066 MHz, né? Ou seja, já tinha 1 GHz de frequência, pô, aí tu lança o DDR3, nem para você fazer como foi feito aqui na DDR para DDR2, a última DDR foi 400, a primeira DDR2 também foi 400, né? Até aí, né, é meio você trocar 6 por meia dúzia, mas ainda vai. Agora, da DDR2 para DDR3, houve um downgrade, então diminuiu. Eu tinha até DDR2 1066 e caiu para DDR3 800. Então, aí, no segundo, na outro lançamento, na outro modelo, que é o 8500, aí saiu a DDR3 1066. Depois veio a 1333 e atualmente está em 1600. Né? Aí tem alguns fabricantes aí de memórias, né? Samsung, aí tem aqui as características da Samsung, aí tem a Corsair, tem a Kingston, que é a mais Kingston, e a Mark Vision são as memórias mais famosas, né? E são as melhores também. A Corsair também é uma das excelentes, é uma memória maravilhosa também, esse fabricante. As memórias dele também são muito boas, né? Então tem isso aí. E o que mais? Tem mais. Acabou? Não. Vamos procurar aqui. Eu vi outra tabela aqui. Lá. Isso aqui a gente está falando das memórias RAM mais atuais, né? Então, a memória SIM. Vamos ver aqui no Wikipedia. Aqui, ó, as memórias. Essa daqui é a memória DIMM, né? Aí tem aqui, ó, só os bons vão lembrar dessa aqui, ó, a memória SIM aqui, ó. É isso aqui que a gente fazia, ó, já tinha um furinho aqui, a gente pegava ali aquele arozinho do chaveiro, colocava aqui e pendurava isso na mochila, pendurava na calça, botava a chave pendurada com isso, e tirava a maior onda, né? Se sentia pô, cara, né? Então, foi a época
Ô, Edson, Oi. ainda bem que você trabalhava com informática. Imagina se você trabalhasse com pneu, hein? Pô, já Lembra daquele pensou negócio da botar? mochila? Pô, pois é, né? Tu já pensou, rapaz? Ainda bem que era com informática, né? Pô, já pensou se eu trabalhasse com obra, querer carregar uma coluna nas costas? Bom, apesar de que eu já carrego uma coluna nas costas, né? Pois Uma de é. concreto ia ser a primeira vez que ia ver. Então aqui nós temos a memória SIM, né? A memória de essa daqui é uma memória de notebook, tá? E aqui nós temos a SD-RAM, tá? E aí depois, se vocês quiserem dar uma lida sobre isso, é sempre bom você pesquisar, né? Quanto mais você conhecer sobre os avanços da memória, melhor, né? E vamos ver aí aqui a memória Edo. Ó, que maravilha! Memória Edo, 66 MHz. Então tá aqui a memória Edo. Deixa eu ver se tem alguma imagem. Não tem imagem, mas introduzidas a partir de 94, trouxeram mais uma melhoria significativa no modo de acesso a dados. Então, ela tinha uma capacidade, né, limitada, ela tinha os módulos de 8, 16 e 32 megas. Então, hoje a gente reclama, né? Pô, meu computador só tem 4 gigas de memória. O pessoal reclama de barriga cheia, né? Olha o que a gente passava. Então, mas é isso. A memória avançou bastante. Vamos ver aqui modelos de memória de massa. Tá aí, ó. Memória de massa, unidade HD, né? É conhecido o que é memória de massa, não energia elétrica, claro, né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui mesmo, esse aqui. Não gosto muito de consultar essa biblioteca, né, essa enciclopédia livre, porque as pessoas podem fazer edição. Mas só para a gente ter uma noção aqui, ver um pouquinho da história, né? Então, claro, você não vai usar isso aqui como referência para fazer um trabalho acadêmico, para participar de um concurso, mas dá para você ter uma noção bem legal aí de algumas informações, pelo menos imagens antigas, né? E vamos ver o que a gente fala aqui no nosso livro. Deixa eu abrir aqui o livro para a gente confirmar aqui quais foram os... Professor, Oi? também já tem a tal da GDDR5. GDDR5. É, Deixa eu que é voltada para a placa de vídeo. A placa de vídeo, a memória é bem mais avançada. Já está até aqui, ó. Tá vendo? Que é um... cadê? A sigla GDDR significa isso aqui, ó. Graphics Doubling Data Rate Type 5. Ela tem um sincronismo dinâmico, né? Uma memória Random Access Memory, que é a memória RAM, com fluxo de dados duplo para gráficos do tipo 5. É um tipo de memória DDR voltada para aplicação gráfica que oferece maior desempenho em vídeos e jogos, né? Então, ela esquenta tanto que ela precisa de um dissipador de calor e de uma ventoinha, né, para poder não superaquecer, tá? Vamos ver aqui do livro o que a gente... Vamos ver nosso livro aqui, unidade 4. Tá aí. Então, só para ver o que o livro fala, só para a gente poder fechar aí tudo direitinho. Então, aqui até cita aqui o exemplo da memória Kingston, o HD, né? 1 TB
capacidade. E aqui eu só achei que ele poderia ter colocado... outras referências, né? Que ele não colocou a informação de que uma é memória RAM e outra é de massa, mas tudo bem. Bom, aqui a gente tem a escala, né? A conversão das unidades de medida de memória, né? São as unidades de grandeza. Então, nós temos aqui, ó, 1 byte equivale a 8 bits, né? Então, para você formar qualquer caractere, né, dentro da informática, você precisa de 1 byte. E 1 byte é formado por 8 bits, que é aquele 0 e 1. Né? 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. 1 megabyte, 1024 kilobytes. E assim sucessivamente. 1 gigabyte, 1024 bytes. E 1 terabyte, 1024 gigabytes. E aí, se você quiser achar quantos bytes cabe em um HD de 1 terabyte, é só você multiplicar 1024 por 1024 por 1024 por 1024, e aí você vai achar o resultado aqui em bytes, né? Então é bastante coisa, a capacidade de armazenamento, né? Até porque tem muita coisa que a gente armazena no HD que não são caracteres. Você pode estar usando uma imagem, então você consegue aí armazenar apenas pixels, né? Então dá para você colocar em 1 bit aí, depende muito do tipo de arquivo, né? Aí, aqui ele está falando sobre memória volátil e não volátil, né? Que no caso a memória de massa, um HD, seria a não volátil. Mas aí, no caso da não volátil, você aplicaria também outros tipos de memória, como memória flash, como memória ROM, são memórias que também não são voláteis, né? Memória diz respeito a algumas peças do seu computador, onde os dados são armazenados temporariamente ou permanentemente. O que é a memória volátil? Né? Diz respeito ao tipo que perde os dados quando a energia elétrica é desligada. A não volátil diz respeito ao tipo de memória que mantém os dados armazenados, mesmo se a energia elétrica for desligada. Então, nessa não volátil, você poderia estar abraçando aí memória flash, o HD, né? E a memória ROM, que armazena informações dessa forma. Aí a gente tem a imagem aí de algumas categorias de memória. Se você for ver aqui, esse quadradinho ali, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Esse quadradinho pequenininho aqui é um CI de memória EPROM, tá? A memória EPROM é um CIzinho, onde você consegue armazenar as informações lá, né? E aí você consegue, via programação, reprogramar o conteúdo dessa memória, né? Alterar. Inclusive, tem alguns dispositivos que fazem uso ainda de memória PROM, a própria impressora, né, faz esse tipo de uso, para você poder armazenar a quantidade de cópias, né? Então, é muito comum você ter uma impressora que ela tem o ciclo dela registrado numa memória PROM, justamente para evitar essas questões aí da pessoa reiniciar, né, a contagem e comprometer a garantia do equipamento, né? Porque a impressora, ela tem a sua vida útil. A vida útil das peças é mensurada em número de impressões, né? Número de páginas impressas. E essas páginas impressas ficam registradas na EPROM. Então, a própria impressora consegue reprogramar a EPROM para ir marcando aí a quantidade de páginas utilizadas. Então, a gente tem aí os modelos de memórias antigos, né? A SIM, a DIN, a EDO, a DDR, que atualmente ainda é DDR, mas a DDR3,
A DDR4 já foi desenvolvida, mas ainda está em fase de testes, e nem todos os fabricantes já conseguiram dominar essa tecnologia da DDR4 para DDR4 RAM para computador e não para placa de vídeo. Na de vídeo já temos até a 5, como vocês viram aí que o Arthur trouxe essa informação para a gente, né? E aí nós temos também a memória cache, né, que nós já falamos na aula passada, que é uma memória que ela tem uma capacidade pequena, mas ela serve justamente para auxiliar o processador, né, no seu processamento, porque ela é uma memória que tem uma velocidade muito rápida, né? Então, a própria definição aqui, ó, é aquela com pequena capacidade de armazenamento, porém muito rápida, com um curto tempo de respostas, normalmente integrada aos processadores ou entre o computador, e a memória principal, que melhora muito o desempenho do computador durante a execução de um programa. Tenho aqui um arquitetando conhecimento com a memória de altíssima velocidade, responsável por acelerar o processo de busca de informações na memória, localizada entre o processador e a memória principal. É só olhar aqui um pouquinho para cima, né, que você já acha a resposta. Então, bem suave isso aí. E aí a gente tem algumas divisões da memória do computador, né? A memória principal, também conhecida memória de trabalho, geralmente é referenciada quando se especifica um computador. Basicamente, existem dois tipos de memória principal. A memória RAM, né, como o próprio nome diz, é uma memória de acesso aleatório, a gente já sabe, né? A memória ROM, que é a memória somente de leitura, que a rigor já vem com seu conteúdo gravado de fábrica, né? Podemos relacionar alguns tipos de memória ROM, que são a PROM e a EPROM, que é a mais conhecida. A PROM, os dados são armazenados nessa memória usando dispositivos especiais, mas os referidos dados não podem ser apagados ou modificados. A EPROM, né, os dados são armazenados nessa memória usando dispositivos especiais e não podem ser apagados pelo usuário comum, pois só podem ser alterados pelo uso de radiação ultravioleta, né? E temos a EEPROM, né? Os dados são armazenados nessa memória usando dispositivos especiais e não podem ser apagados pelo usuário comum, pois só podem ser alterados eletricamente. Então, por que eu chamo? Aqui, eles, quando se fala usuários comuns, são usuários que não têm o domínio em relação não tem o conhecimento necessário para fazer esse tipo de gravação, né? Aí você vai falar assim, pô, Edson, mas se eu baixar aí se eu entrar num tutorialzinho na internet e baixar esses software para reprogramar a EPROM da minha impressora, eu consigo fazer e reprogramar, mesmo sem ter esse amplo conhecimento. Sim, você vai conseguir fazer isso na sua casa sem muita dificuldade, né? Porque rodou aquele programa, né? Baixa a impressora, está conectada ao seu computador, né, via USB, você roda o programa e automaticamente ele reprograma a sua impressora. Até aí tudo bem, sem problema nenhum, tá? A questão é, quando fala de usuários, não pode ser feito por usuários comuns, é porque você sabe até executar o programa para alterar, mas você sabe fazer a programação para fazer esse tipo de alteração? Essa é a questão, tá? E aí ele fala sobre também tipos de memória RAM, né? Aí vai falar o histórico lá da década de 50, a utilização das memórias de ferrite, né? As válvulas foram substituídas por módulos que formavam a memória de ferrite, que eram os transistores, né? Essa memória de ferrite era a memória que eram os computadores transistorizados, tá? Que era composta basicamente por fios entrelaçados, formando uma rede protegida por placas metálicas, retornando um
quando eles estavam magnetizados e 0 quando eles estavam desmagnetizados. Então, isso aqui, ó, é um desenho aí de uma ferrite, tá? Para vocês aí servir de exemplo. E nos computadores antigos, lá da minha época, lá, né? Apesar de que aqui você olha aqui, ó, década de 50, na década de 50 se utilizavam os computadores a válvula. Eles foram substituídos pelos transistorizados. E era esse dispositivozinho aqui que a gente via, né, soldado lá na placa-mãe que na época a gente nem chamava de placa-mãe, né, a gente chamava de placa lógica. Então vinha esses ferrites aqui soldados, né, no meio aí lá dos transistores para poder armazenar as informações para a gente, tá? Só que quando você faltava energia, você perdia todos os dados que estavam armazenados ali. A gente tem aqui o DRAM, né, que é uma memória dinâmica de acesso randômico, ou seja, acesso aleatório, que utilizava capacitores. Por isso, a informação precisa ser atualizada periodicamente, consumindo mais energia. A imagem a seguir ilustra a memória DRAM Intel 1103. Isso aqui era um chipzinho, né, que você tinha algumas informações aqui nela, armazenadas. Era um chipzinho bem pequenininho, inclusive algumas placas 386, 486, a BIOS vinha numa DRAM dessa, né? Aí quando existia um modelo de placa que vinha com a BIOS armazenada numa DRAM, e aí você conseguia alterar essa memória, você para fazer o upgrade dessa BIOS, bastava você trocar esse chip, e aí você conseguia fazer essa atualização da BIOS. Hoje em dia você não tem mais essa facilidade. Você pode, aliás, não sei se hoje em dia isso aqui poderia ser considerado uma facilidade, né? Mas você pode hoje em dia fazer essa reprogramação sem precisar substituir a peça. Basta você baixar o software direto do fabricante. A memória SIM, né? Então de 30 pinos, tá? Essa daqui foi a primeira memória SIM. Na década de 83, que era utilizado nos computadores 386 e 486. A capacidade de armazenamento das memórias eram de apenas 512, 1 mega, 2 megas ou 4 megas. Né? Eu peguei essa memória de 512, cara. Cheguei a pegar isso aqui. Aliás, eu peguei quase tudo, né? Só não peguei computador de válvula nem transistorizado. O resto, passei por tudo. Memória SIM de 72 pinos, já na década de 90, tá? Trabalhavam aí já com Pentium de 64 bits, né? Então já é um pouquinho mais modernos. A memória DIMM, que foi na década de 95, né? Nos anos de 90, foi lançada em 1995, que tinha frequências de 66 MHz até 133 MHz. A SDRAM, né, em 1997, que eram chips de memória que tinham um sincronismo com o clock da CPU. Tá? Ou seja, quanto mais eficiente for a comunicação com barramento, mais rápida será a memória do tipo SDRAM. Então, tinha um socketzinho de CI, você conectava essa SDRAM, e na época, essa SDRAM era chamada no meio técnico, de coprocessador aritmético, né? Porque ela aumentava lá a taxa de transferência entre o computador né, todo o circuito, computador, memória, e facilitava o processamento. Então, a gente chamava de coprocessador aritmético por causa disso. Ela facilitava o processamento de dados, né? Aí surgiu na década de 2000 a DDR comum, né, que a gente já viu aí as frequências. Depois surgiu a DDR2, trabalhava com
a redução da tensão, né? As outras trabalhavam com tensões mais altas, 3,3 volts. Essa daqui passou a trabalhar com 1,8 volts, o que também diminuía a questão do consumo de energia, né? Velocidade máxima, frequência máxima 650 MHz, DDR3, né, que veio substituindo aí a DDR2. A principal vantagem é o fato de ter o dobro da velocidade, por isso aqui justifica quando eu falei que foi um pouco decepcionante, né? Porque quando ela estava para ser lançada, vinha essa propaganda de que a DDR3 iria ter o dobro da velocidade da DDR2. E aí a DDR2 foi até 1066 MHz. E quando saiu a primeira DDR3, ela saiu com 800 MHz. Então isso foi meio um balde de água fria, né? Mas aí depois, com as novas versões, eles foram e aí conseguiu realmente oferecer o que eles estavam prometendo. E por último, nós temos aí a DDR4, né, que ainda está em fase de testes. Aí eles conseguiram reduzir mais um pouquinho aqui o consumo de energia, passou para 1,2 volts, né, e frequências de 2.133 até 4.266 MHz. Né. A capacidade de armazenamento de 4 a 16 GB. Então, ou seja, está avançando, né? E bastante, né? Avançou bastante. Aí a DDR3 trabalha com a frequência máxima de 1666, a DDR4 já começa com 2133 e vai até 4266. Então, assim, foi um avanço expressivo, né? Está sendo, né? Porque ainda não foi lançado. Então, está em fase de testes, mas é um avanço significativo aí na velocidade das memórias. E aí, falando aqui um pouquinho sobre a arquitetura dos conhecimentos, né? Todo computador possui dispositivos que permitem guardar dados e informações, chamadas memória, né? Entre os vários tipos de memória, existe uma que é utilizada somente para leitura e cujos dados não são perdidos quando o computador é desligado. Que memória é essa? RAM, DDR1, ROM ou DDR3? Aqui é brincadeira de criança, né? E aí tem um comentáriozinho aqui da resposta, tá? E aqui ele vem destacando os slots de memória, né? E a compatibilidade entre as memórias DDR. Então aqui a gente tem slot para memória RAM, temos 2 aqui, como a gente já viu na arquitetura da placa-mãe, né? E aí tem falando um pouquinho mais sobre a DDR-DIMM, né? As duas coisas, você já ouviu falar da memória DDR-DIMM? Afinal, as memórias DDR são DDR-DIMM ou DDR-SDRAM. As duas coisas, né? Então nós temos os dois modelos. A DDR é uma memória do tipo SDRAM, mas os chips da memória DDR estão dispostos segundo o padrão DIMM, alinhados, né? Ou seja, o tipo de memória instalado nos módulos DDR é o SDRAM, tá? Mas o arranjo, posicionamento, né? Vocês estão vendo aqui, né, desalinhados, né, perfilados, são do mesmo padrão da memória DIMM, tá? Então, só essa curiosidade aí que achei interessante mencionar. Mas, bom, e aí, no caso quando você vai fazer um orçamento para o seu cliente, né? Por exemplo, o seu cliente pediu um orçamento para montar um computador. E aí, como é que eu faço para dizer quanto de memória ele precisa? Vocês já pararam para pensar nisso? Vou comprar um computador. O que eu faço? O que eu faço aí em relação à memória? Compro 4 GB, compro 8, 16?
que vocês acham aí recomendável aí para você selecionar para o seu cliente? Por exemplo, eu tenho um computador, eu quero comprar um computador. Sim, mas além do sistema operacional, nós temos que levar em conta o uso, a aplicação desse computador. Para que vai servir? Primeira coisa, exatamente, Thiago, a necessidade do usuário. Primeira coisa que você tem que fazer, antes de você falar para o cliente qual é a quantidade de memória, ou para o cliente ou para você mesmo, né? Você tem que se fazer a pergunta: o que eu vou usar nesse computador? Eu vou usar, é só para me fazer, eu estou estudando, estou fazendo faculdade à distância, preciso de um computador. Nesse caso, o computador vai ser basicamente o quê? Pacote Office e acesso à internet. Então, para isso, você não precisa ter um computador muito avançado, né? Um computador básico vai te atender, né? Agora, se o teu uso for para um computador, for um uso mais avançado um pouquinho, você precisa aí de, como a gente está usando aí, né? O Paint.net, está usando o GIMP, esses programas um pouco mais pesados, aí você precisaria de pelo menos 8 GB, né? E no caso, para você jogar no PC Gamer, ou para você que vai trabalhar com AutoCAD, vai trabalhar com CorelDRAW, né, que são programas muito pesados e que precisam de uma grande quantidade de memória, porque fazem muito uso de placa de vídeo, então você precisa de uma boa quantidade de memória e uma excelente placa de vídeo, né? Aí você precisa de 16 GB de memória RAM e uma placa de vídeo aí com pelo menos, né, no ruim, 2 GB de RAM e de vídeo, né, para você poder ter uma resposta adequada para o uso que você vai fazer, né? Mas, enfim, né? Deixa eu tô lendo aqui o chat aqui para ver o que o pessoal estava colocando. Ah, você também já viu, só que feito com processador, né? Eu também já vi com processador. Pô, era um i7, com certeza estava queimado, né? Porque, pô, quero ostentar um i7 como chaveiro, filho. Isso se não for fake, né? Se o cara não imprimiu lá a etiqueta lá e colou. Porque, pô, um i7... Vai chegar nesse nível. Pois é, né? Pô, é sacanagem não. Devia ser do Paraguai, alguma coisa falsificada aí, cara. O cara pegou ali um negócio ali, até imprimiu lá, pegou, ó, fez lá frente e verso lá, imprimiu colorido lá o i7 e botou, não é possível. Me recuso a acreditar que alguém pegou um processador i7. Irmão, o meu, se eu consigo um queimado, eu ia mandar fazer aquela caixinha de acrílico, ia botar ele assim na estante, assim, ó, i7. Pô, é muito caro. Vocês fazem ideia do preço de um processador i7? Professor, acidentalmente, eu já deixei. Acidentalmente. Eu já deixei o i7 Vamos cair parar no já. chão, cara. Nossa. Amazon. Fala, meu filho. Já Fala, deixei o essa i7 cadeira cair no chão. poderosa. Fala. Do trono. Foi Fala aí. acidentalmente mesmo. O que você achou aí? Conta pra gente. Mas danificou ou só deu para salvar? Não, deu pra salvar. Ainda bem que caiu, mas não quebrou nada. Não soltou, não quebrou nada. Caraca. Mas, tipo, o coração foi... Caraca aí. Doeu. Pô, mas você achou o que na rua? O processador? Não, eu não trabalho lá. Ah, tá. Pô, Numa máquina gamer lá que eu tava mexendo. Aí, sem querer, eu fui tirar pra limpar. Aí, sem querer, caiu da minha mão. Caiu, mas não deu nada, não. Mas, tipo... Olhei pra trás pra ver se o patrão tava olhando, ainda bem que ele não tava. caraca, não vou nem postar esse vídeo. Ainda bem que não deu nada. A sorte que não fez nada. Cara, às vezes a gente passa uns sustos, né?
Até o Vitor Hugo mencionou, né? Espetou o HD externo dele, não reconheceu, ele entrou em pânico. A gente passa por essas situações, né? De você... E quando esse problema é provocado por alguém que não é você, né? Você está ali trabalhando, como já aconteceu comigo. Eu estava na casa do cliente, aí eu estava com o computador aberto, já estava finalizando, cara. Aí não tinha espaço, você tinha que fazer o serviço no chão. Então o gabinete estava deitado no chão, eu já tinha terminado, já tinha testado, já estava tudo funcionando. Pô, a criança, o filho do proprietário lá, o moleque devia ter uns, no máximo, uns 2 anos, no máximo. Pô, deixaram a criança solta lá, mano. O moleque encheu a mão assim nos parafusos e jogou dentro do gabinete ligado. Caraca, eu arranquei o cabo assim, mas eu já entrei em desespero. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso não. Aí eu chamei o moço, o dono lá, falei, pelo amor de Deus. Ele, o que foi, cara? Você tá branco? Eu falei, pô, eu tava aqui já terminando aqui o computador, tudo funcionando, já ia fechar o gabinete. Seu filho jogou um punhado de parafuso lá dentro. Aí ele, ai meu Deus do céu, não sei o quê. E aí, eu falei, não sei, tô esperando aqui. Eu desliguei, arranquei o cabo de energia, tô esperando a placa desenergizar. Ih, travou aqui a língua. Desenergizar, né? Para poder a gente fazer o teste, né? Aí vou ver, também não sei quantos parafusos ele jogou lá dentro. Aí o que eu tive que fazer? Desmontar o computador todinho. Eita. Aí desmontei tudo de novo, vai procurar parafuso e tal, não sei o quê. E o medo de ligar. De ligar e ter algum parafuso eu não tá vendo. Pô, já era de noite, tava cansado já. Ah, eu falei, caramba, cara. Aí, quando a gente ligou o computador, quem disse que o computador ligava? Ah, eu falei, pô, vou ter que desmontar, botar na bancada para ver o que que houve. Aí, eu falei, pô, vou levar então, posso levar o computador? Aí ele, não, faz o seguinte, amanhã você volta com mais calma, não sei o quê, não sei. Eu falei, tá bom, amanhã eu volto. Aí fui para o escritório. Cara, meia hora depois o cara tava ligando para o escritório. Não, porque seu técnico queimou meu computador, o computador estava funcionando. Aí, o dono da empresa veio falar comigo. Eu falei, pô, a sorte que eu não estava sozinho, né? Nesse dia eu tinha levado um ajudante. Aí eu falei, ó, não vou nem te responder, pergunta para ele o que aconteceu, o que a criança fez. Aí o garoto pegou e contou, né? Não, pô, o Edson já tinha consertado, o computador já estava fechando. Na hora de fechar, do nada apareceu um molequinho, pegou os parafusos que estavam em cima tava do lado do computador e jogou dentro do gabinete, com o computador ligado. O computador não estava ligado, eu já tinha desligado, eu só ia fechar a tampa e botar no lugar. Mas o computador estava com o cabo de energia conectado, né? Então a gente acabou passando por essa situação aí. Aí o dono da empresa falou assim: caraca, esse cara vai perturbar. Eu falei: mas quem destruiu o computador foi o filho dele, não foi eu. Tem culpa se ele não tomou conta da criança. Aí ele falou assim: vamos ver o que vai dar. Eu falei: eu não sei o que queimou lá, porque já estava cansado, a vista não estava já mais conseguindo ver. Ele não quis deixar eu trazer o computador para cá. Então, aí ele falou, não, então amanhã quando você for, eu vou com você, que eu sou o dono, eu respondo lá. Aí foi até legal da parte dele. Aí ele foi comigo, aí chegou lá, desmontei o computador, aí achei. A droga do parafuso caiu em cima do CI, do chipset. Aí derreteu os pinos do CI, e aí, né, fechou curto ali, já era, né? Aí tinha que trocar a placa-mãe. Aí o cara, e aí, como é que vai ficar? Aí o cara pegou e falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, o técnico já tinha terminado o serviço, né?
ele já estava montando, foi seu filho que jogou os parafusos dentro do gabinete, né? Então, o senhor não pode responsabilizar o técnico disso. Aí, mas aí vocês vão ter que provar que foi meu filho que jogou. Olha aqui, cara. Por isso que eu falo com vocês. Vai trabalhar com assistência técnica, tem que se respaldar, né? Aí ele pegou e falou isso, né? Que a gente ia ter que provar que foi a criança que jogou. Aí, beleza. O cara falou, então tudo bem, sem problemas nenhum. Eu vou comprar uma placa nova para colocar no seu computador, só que o senhor vai pagar a mão de obra, porque o serviço estava feito, já estava pronto. Então, ele pegou... Aí, só que ele se deu mal, né? Porque a loja lá era uma representante da autorizada. Então, a gente tinha conseguir a peça a preço de custo, né? Preço de fábrica. Aí ele pegou, ligou para a fábrica, explicou, não, o técnico fez todo o procedimento certinho, só que o cliente não deixou trazer o computador para a loja, teve que fazer o serviço lá, ele não tinha um local apropriado para fazer, não tinha uma mesa, não tinha nada, e a criança, o filho do proprietário, jogou o parafuso dentro do gabinete, o computador ligado, e aí queimou e o cara não quer, tá querendo armar confusão. Aí a fábrica, não, pode deixar, só vou querer a placa original que está com problema, e a gente manda outra para vocês como garantia aí para vocês, não tem problema não. Ou seja, saiu de graça, e aí o dono pegou e falou assim, bom, como a gente teve que vir aqui 2 vezes, você vai ter que pagar 2 visitas. Pronto. Tá certo. Foi querer armar em cima da gente, ele ficou com a placa nova, né? Mas o computador ficou com a mesma velocidade, e ele tem que pagar 2 visitas. Acabou o problema. Ele achou que ia se dar bem e se deu mal. Mas, enfim, né? Acontece. Então, é por isso que eu falo, tem que se resguardar, tá? E aí, em relação à memória, o que vocês acharam? Estava tranquilo, dentro do esperado? O que vocês acharam aí? A gente acabou fugindo um pouquinho aí o assunto, né? Mas eu acabei respondendo em relação a especificar a quantidade de memória, né? Você precisa dessa visão, né? Tudo que você for fazer em relação à configuração, você precisa escutar o seu cliente, né? Deixe o seu cliente falar. Antes de você dar qualquer opinião, deixe o seu cliente falar, tá? Por quê? Por causa desse exemplo que eu dei aí. Às vezes você vai falando demais, e o seu cliente vai tirando proveito das informações que você vai dando, né? Então, você precisa se respaldar em tudo, até na sua fala, né? Procurar deixar ouvir o cliente. Tá, mas qual tipo de computador que o senhor está procurando? Qual tipo de aplicação? Qual o uso que o senhor vai usar com o quê? Aí deixa ele falar. Aí, às vezes, ele vai, pega, na hora, ele coloca lá que o computador... Ah, não, qualquer um, não esquento, não. Aí você vai fazer uma programação, um orçamento de um computador mais simples, né? Que ele falou que não vai usar muita coisa. Aí depois, quando ele vê que o computador não é aquele computador igual do amigo dele que joga videogame, joga, né, jogos no computador, aí ele quer reclamar com você, não, mas pô, esse computador é muito lento, não sei o que, do meu amigo é muito mais rápido. Mas foi ele, aí bota na ordem de serviço lá. Cliente informou que o uso, a aplicação, o uso do computador que será montado é para trabalhos de escritório, para navegar na internet e tal. E manda ele assinar, está aqui, eu vou fazer o orçamento para o senhor, mas está aqui a ordem de serviço dizendo, aqui já está mostrando aqui qual foi o tipo de informação que o senhor nos prestou. O senhor concorda? Se concordar, assina aqui. Pronto. Amanhã depois montou. Ah, tá ali. Tá dentro das especificações que você não passou. Então, vale o que está escrito, filho. É verdade. Então tem que saber fazer. Vale o que está escrito. Ah, mas fulano falou que vai mudar. Ele te deu por escrito? Não, então vale o que está escrito. Então é isso. Pode. Olha só, eu tinha pedido um computador para usar no escritório, mas eu mudei de ideia e eu queria colocar aí para jogar.
Tá, me passa um e-mail com essas especificações que você está pedindo, você pode me passar isso por e-mail? Ah, posso. Chega, imprime o e-mail, anexa a ordem de serviço. Pronto. Simples assim. Né? E aí você vai só se respaldando. Porque se você não fizer isso, cara, infelizmente trabalhar com o público é muito complicado. Né? Muito complicado mesmo. Eu até deixei de fazer esse tipo de atendimento justamente porque eu já não tinha mais paciência de ter que ficar me policiando o tempo inteiro, né? Você tem que ficar o tempo inteiro preocupado. E aí? O que eu falo? O que eu faço? Não sei o que. A maneira de você se comportar dentro da casa do cliente, né? Você está dentro da casa dos outros. Então, já passei por situações complicadas até mesmo de ser coagido dentro da casa do cliente. Eu atendi o Rio de Janeiro todo, cara. Então, eu atendia, não tinha problema. Eu atendia dentro de comunidade, atendia em quanto é lugar. E uma vez dentro da comunidade, a pessoa não queria pagar e me ameaçou, ainda quase foi assaltado pelo cliente. Aí, a sorte é que eu tinha muitos clientes ali naquela comunidade, né? E aí eu peguei e falei assim, pô, cara, esse método vai fazer comigo? Aí ele, não, porque não sei o que. Eu falei, pô, tu tá achando que tá malandro, né? Pô, tu não sabe. Pô, cara, eu sou conhecidão aqui dentro. Aí ele arregalou um olhão assim, né? Achou que era a primeira vez que eu entrava ali. Eu falei, pô, cara, sabe o fulano? Ah, meu cliente. Eu, cara, eu sabe o fulano? Aí ele, não sei, pô, meu cliente também. Pô, aí tinha alguns até que eram envolvido lá com o pessoal aí lá dos trabalhos, né? E aí, quando eu falei o nome do cara que era meu cliente, que era um dos gerentes lá da localidade, ele, não, tô brincando, pô, não sabe brincar não, cara, tá brincando, não sei o quê. Eu falei, não, tá brincando não, peraí. Peguei o telefone, liguei pro cara, falei, pô, cara, olha só, tô na casa de fulano de tal aqui, pô, o cara tá querendo me dar uma volta, mano. Tá querendo me assaltar, me chamou para apresentar o computador dele, tá querendo me assaltar. O que dentro da minha área? Peraí que eu tô indo aí agora. Caraca, quando ele viu a frente da casa dele tampada, o cara ficou cheio de medo. Pô, pagou o serviço, ainda deu gorjeta. Ah, com certeza, né? Pois é, mas assim, e se eu não conhecesse o cara? Se eu não conhecesse ninguém, fosse o primeiro cliente lá dentro. Então, tem que ter esses cuidados também. Vai trabalhar, pega o endereço e procura ver se não é área de risco, né? Se for uma área de risco, mas que você tenha um bom conhecimento lá dentro, não digo de envolvimento com ninguém não, assim, mas assim, conhecer outros moradores daquela área, né? E aí você pode, eu sempre gostei de trabalhar com clientes indicados. Justamente por causa dessa experiência, eu passei a trabalhar só com cliente indicado. Esse cliente realmente, Rio de Janeiro todo tá área de risco, verdade. Se não for risco de assalto, é risco de Covid. Mas tá área de risco. Então, eu passei por esse susto, e mesmo assim, eu nunca trabalhei com propaganda, né? Era só boca a boca. Só que essa pessoa, assim, eu estava no edifício Avenida Central, aí eu tava todo arrumado, né, eu tinha aquela pasta 007 alumínio, né, todo de roupa social, aí eu tava descendo a escada rolante, aí uma senhora passou, ai moço, o senhor é técnico de informática? Eu falei, sou, deu até vontade de perguntar, mas como é que a senhora sabe? Aí ela, tem a cara de nerd, né? Aí eu peguei e falei, sou assim. Aí ela, você pode me dar seu cartãozinho, que eu tô indo ali comprar umas peças ali, eu não conheço ninguém, não sei o que. Eu achei meio esquisito, né? Mas tudo bem. Mas aí ela me ligou, fui na casa dela, me atendeu super bem, pagou direitinho. Eu fui na casa dela, acho que na terceira vez que eu já estava na casa dela, quando eu estava saindo, essa pessoa passou e aí perguntou a ela se ela conhecia algum técnico informático. Aí ela pegou e falou, aqui, acabou de consertar meu computador. Aí ele pegou meu telefone, aí passou um bom tempo. Aí ele me ligou, achou que eu tivesse
deve ter achado assim, você deve de espalhar cartão por tudo quanto é lado, e achou que eu não lembrasse dele, né? Só que eu só atendia cliente por recomendação. E aí foi assim que aconteceu, mas aí ele pensou que, esse cara deve espalhar cartão por tudo quanto é lado, não vai associar que foi fulana que me indicou, deu o telefone dele, né? Pô, quando eu saí da casa dele, fui direto até a casa dela. Pô, meu pai me bota na furada dessa. Pô, o marido dela queria pegar o cara de qualquer jeito. Ainda mais que o cara era reformado como maluco do exército. Eita. Caraca, o cara queria ir lá, pegou o trabuco em casa. Ia virar a novela. Caraca, parecia até novela mexicana, mas tudo bem. Bom, mas enfim, vocês viram aí, né, que nós temos um monte de memória, um monte de tipos de memória diferentes, e a importância da memória, né? Não é só, porque vai melhorar um pouquinho. Melhora muito o nosso desempenho. Quanto mais rápido for a frequência, melhor para o computador, melhor para o resultado do processamento. Mas não é só a memória que influencia nisso, né? Nós já falamos aqui sobre as portas, né? A SATA, que nós temos SATA, SATA 2, SATA 3, e aí tem as taxas de transferência mais rápido. Mais à frente nós vamos estudar a memória de massa mais a fundo, que é o HD, e aí vocês vão ver que também no HD existem taxas de transferência, existe também a questão da rotação, né? Quanto maior for a rotação, mais rápido é a leitura dos dados. Então, hoje em dia, o mais comum é o 7.200 rotações por minuto, né? 7.200 RPMs. Mas existem já os HDs com 10.000 RPM. Então, quanto mais rápido ele gira, mais rápido ele lê também. A cabeça de leitura é obrigada a ler mais rápido para poder acompanhar a velocidade de rotação. Mas também você tem o risco, quanto mais rápido ele for, mais sensível mais suscetível a ranhuras. Esse HD também é. Né? Então, se o cliente for falar com você, Edson, se eu só aumentar a memória, eu resolvo meu problema de lentidão? Depende, nem sempre, né? A informática tem muitas variáveis, né? Então, às vezes, por exemplo, um cliente que quer jogar ou quer usar AutoCAD, CorelDRAW e só quer aumentar a memória, ele não vai ter o resultado que ele está esperando. Tá? Tudo depende do tipo de computador que ele tem, qual é a configuração dessa máquina. Ele já tem uma placa aceleradora de vídeo? Se já tem, o processador dele é bom, a placa-mãe dele tem a taxa de transferência legal, o FSB da placa é boa, né? E aí, tudo isso você precisa fazer o levantamento para saber o que é. Quando a gente chegar aqui na parte de placa-mãe, na arquitetura da placa-mãe, vou explicar o que é FSB para vocês, direitinho, e a gente vai falar mais profundamente sobre essa questão, quais são os componentes que influenciam na melhoria ou no desempenho da máquina. As pessoas acham, se tiver um bom processador e se tiver bastante memória, resolve o problema. Se for para um uso normal, né, escritório, navegação na internet, realmente vai resolver o problema. Mas, dependendo do uso que você for fazer do seu computador, só isso não é o suficiente, né? Às vezes você precisa de uma placa aceleradora de vídeo mais potente, às vezes você já até tem, mas você precisa de mais, né? Dentro da placa de vídeo você tem os modelos, né? 64 bits, 28 bits e 256 bits. Às vezes você já tem uma placa de vídeo lá que já está no limite da quantidade de memória. Mesmo assim você está tendo problemas, está dando lag, né? Você tem aqueles delayzinhos de processamento, porque o vídeo que você, por exemplo, você quer usar aí uma computação em 3D, né, muito pesada, e aí você já tem o máximo de memória de RAM, você tem um top de processador, mesmo assim está dando delay. Aí o que você tem que fazer?
procurar uma placa de vídeo mais potente, né? Aí, mas eu já estou com a placa de vídeo com o máximo de memória. Aí a potência, a gente não está falando de memória, a gente está falando de processamento de vídeo. Então, se ela... eu tenho qual é a placa de vídeo? É de 128. Então, a gente vai ter que pular para 256, 256 bits. E aí você vai... Então, você tem que explorar o que a pessoa tem. Nunca caia na besteira da pessoa fala as informaçõezinhas por alto, você faz isso que resolve. Não. Tem que avaliar. Sim, você está se formando profissional em informática. Então, nunca chute resposta. Não, só avaliando. Mas quanto é que você acha que vai gastar mais ou menos? Só avaliando, senhora. Porque senão, aí você fala, mas você tinha dito para mim que só ia gastar R$100. Então, nunca se comprometa, tá? Perguntou, só avaliando. Eu preciso ver o computador, eu preciso entrevistar o senhor, a senhora, para saber qual é o uso do equipamento, para só depois eu poder dar um parecer para a senhora ou para o senhor. Porque aí você falou, você está se comprometendo. E hoje em dia a gente fala muito por telefone, né? Ou por áudio, e aí você não sabe a questão da malícia da pessoa, e aí você tem que ter esse cuidado, né? Para você não cair em cilada, tá? E o restante é se aprofundar aí, né? Dar uma pesquisada. É sempre bom para quem vai trabalhar com manutenção ter uma noção de preço das peças, né? Então, está sempre se atualizando, ver o que tem de lançamento no mercado, ver o valor dessas peças. Quanto é que está batendo mais ou menos uma memória de 4 GB? Quanto é que está batendo a memória de 8? Quando eu trabalhava com assistência técnica, eu todo dia de manhã, antes de ir para a rua, eu ia lá, entrava no site do Boa Dica, olhava todos os preços das peças mais utilizadas na HD, memória, processador, placa-mãe, cooler. Então, eu saía para a rua já sabendo mais ou menos o preço. Então, memória lá de 4 GB estava batendo, sei lá, R$100. Pessoa, quanto é que você acha que deve estar? Uns 120, 130. Não era porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter uma margem de erro, né? Porque sabe que peça de informática, por ser importado, muda o preço toda hora, é tudo cotado em dólar. Então, de manhã tu sai, ainda mais antigamente, você saía de manhã, estava um preço, de tarde estava outro. Então, você precisava ter mas pelo menos uma noçãozinha você tinha. E aí, cara, aí eu jogava, batia certinho. Se eu jogasse o valor que eu tivesse visto de manhã, me dava mal. Então eu sempre jogava para cima e sempre batia. Às vezes errava por R$2, R$3, mas sempre conseguia chegar bem próximo. E aí o pessoal, caramba, realmente foi aquele valor que você falou. Eu falei para você. Aí é bom. Aí você passa a confiança para o seu cliente, né? Você mostrar para o seu cliente confiança e você não falar besteira, ainda mais hoje. Gente, a gente está na época da tecnologia da informação e comunicação. Acesso à informação, né, todo mundo tem. Se ele não souber pesquisar, ele pergunta para o sobrinho lá de 6 anos, o moleque vai lá, entra e descobre um monte de coisa lá. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, não falar coisas, né? Não tem certeza? Olha, eu não lembro agora de cabeça, mas eu vou pesquisar, tá? Vou me informar e passo essa informação para o senhor, para a senhora. Sabe se já saiu a DDR5? Que nem a gente viu aí. Já existe DDR4, né? Só que ainda está em fase de teste, então ainda não está amplamente difundida aí no mercado. Então, você não vai sair para o cliente, já tem memória DDR4. O cara vai lá na loja, querendo DDR4. Para vídeo? Não. Ainda não tem não, senhor. Mas meu técnico falou que tem. Olha aí, problema aí. Você vai arrumar. O cara saiu de Bangu ou de Realengo para ir para o centro da cidade comprar e não acha. O cara vai voltar de lá cuspindo marimbondo em cima de você. Isso ele não já te ligar te xingando, né? Vai sair pelo telefone. Cara, então tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Para a gente não cair
complicações aí, porque tem algumas situações delicadas que acontecem na nossa vida, né? Então, é isso. Vai fazer orçamento, escuta o cliente, vê qual o uso e a aplicação desse computador. E aí sim você define processador, você vai definir qual é a memória, né, qual é o HD que ele vai utilizar, qual é a placa-mãe, que mais? Se ele vai trabalhar com placa de vídeo integrada, se ele vai trabalhar com uma dedicada, uma aceleradora, né? Se essa aceleradora vai ser 64, 128, 256, tudo isso a gente precisa definir baseado nas informações que o cliente está te passando. E aí, se você sentir que o cliente está com... Porque às vezes a gente pergunta, às vezes o cliente não fala de maldade, às vezes ele não sabe, não consegue compreender o que você está perguntando para ele. A gente tem que ser bem objetivo. Qual a aplicação? O cara... Aplicação? Já viu que o cara não sabe o que está falando. Então, o senhor vai usar com o quê? O senhor vai usar só para entrar na internet, fazer um documento, trabalho de escola, para acessar as aulas da faculdade? O que o senhor vai utilizar? Tem alguém aqui que gosta de usar o computador para jogar? Vai ser utilizado para jogo? O senhor trabalha com computação gráfica, alguma informação desse tipo? Dependendo do que ele responder, você vai fazendo as definições. E uma pergunta que é extremamente importante antes de você fechar, bater o martelo. Quanto o senhor pensa em investir no seu computador? Porque aí tu vai, o cara, não, bota aí o máximo aqui. Tá bom, aí tu tem maior trabalheira lá fazendo a pesquisa, aí quando tu apresenta pro cara, porque isso tá muito caro, não sei o quê. Então, antes de você partir para a pesquisa, pergunta mais informação que você precisa colher. Quanto é que o senhor pretende gastar com o seu computador? Quanto é que o senhor tem disponível para gastar? Aí ele vai ficar... Não, estou perguntando isso porque, de acordo com o que o senhor pretende utilizar, eu vou dizer se o dinheiro que o senhor tem dá ou não. Tá? Aí, se o senhor quiser, eu faço a pesquisa, faço o orçamento. Eu posso fazer um super avançado e posso fazer um mediano, né, que não vai ficar do jeito que o senhor queria, mas dá para atender o senhor ou a senhora dentro das possibilidades aí do seu orçamento. Então, é uma informação extremamente importante, principalmente quando for falar em montagem ou upgrade, né? Que é o upgrade, para quem não sabe, consiste em você pegar um computador mais antigo, né, mais desatualizado, e trocar as peças necessárias para transformá-lo num computador mais atual. Então, quando você vai fazer um upgrade, você também precisa saber quanto é que você pretende gastar. Aí, se você pegar e sair se empolgando lá, não, quero um bom computador, aí tu se empolga, né? Um i9, 16 GB de memória, 2 TB de HD, uma placa de vídeo de 256 bits, com 8 GB de memória. Pô, o cara vai ficar rindo à toa, né? A cadeira do Arthur, um fone desse aí bonitão, cheio de luz. Aí o cara, caraca, mano, vou me sentir o rei Arthur. Pô, quando tu chega com o orçamento, o cara, não dá, cara, esse valor aí não dá pra mim, não. Pô, olha o tempo que tu perdeu, né? Só pra procurar esse fone de ouvido aí do Arthur, cara, tu vai perder um tempão pra achar. Né? Com assinatura e tudo, dedicatória, tu vai perder muito tempo até conseguir achar esse... Mas, tirando as brincadeiras, né? É tempo. É coisa que hoje em dia o nosso tempo técnico está muito escasso, cara. Se você ficar perdendo tempo fazendo orçamento para cliente e, pô, tu olha para o cliente, não é você ser preconceituoso, mas, pô, tu tá vendo que o cliente não sabe o que ele está pedindo, você tem que orientar. Se você não orientar, você vai desperdiçar o seu tempo, tá? E o cliente não vai fechar o serviço com você.
E aí também ter cuidado com aquelas questões, né, do cliente que ele tem o dinheiro para gastar, para investir, mas ele vai pegar, ele vai querer sempre fazer o mais barato, o mais em conta, só que aí depois ele vai pegar e vai te cobrar, né? Vai falar, não, mas eu falo, você que é o profissional, eu sou só o usuário, não entendo de informática, quem entende de informática aqui é você. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Essas dicas são muito importantes, eu gosto de passar para vocês, e acho interessante passar já agora nessa disciplina arquitetura de computadores, porque a gente está falando justamente, né, disso, da arquitetura de computadores, a importância de cada componente do computador para o desempenho da máquina e o quanto isso vai impactar no custo para esse cliente, né? Isso tudo tem relação com o mercado de trabalho de vocês, para que vocês possam ter aí uma carreira dentro dessa área, para quem quer seguir na área de suporte técnico aí, tranquila, sem surpresas, sem problemas, porque é meio constrangedor você estar ali trabalhando e você passar por essas situações aí essas armadilhas que a vida profissional nos prega, né? Às vezes por problemas de má índole da pessoa, de caráter, ou às vezes por essas questões sociais aí que a gente enfrenta aí, né? Como o Iago falou, né, que o Rio de Janeiro inteiro é área de risco, mas acontece sim. E a gente precisa se resguardar. Hoje em dia já não dá para fazer que nem eu fazia, né? Eu era maluco, eu ficava andando com praticamente um computador desmontado na maleta, né, para poder atender, mas eu não tinha opção. Ou eu fazia isso, eu tinha que ir na casa do cliente várias vezes. Antigamente você conseguia fazer muita coisa, né? Eu andava de ônibus para o Rio de Janeiro inteiro e eu vinha atendendo o cliente o dia inteiro. Então eu saía de casa às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã para trabalhar, só voltava 1h da manhã. Às vezes eu estava lá sentado na Central do Brasil meia-noite, com o bolso cheio de dinheiro, esperando o ônibus, meia-noite. E mas era muito dinheiro. E com a mochila cheia de peça, cara. Então, hoje em dia, eu não consigo fazer uma loucura dessa, né? Jamais eu faria um negócio desse. Ainda mais entrar no ônibus, né? A gente sabe que a quantidade de assalto em ônibus está horrível. Hoje em dia não dá para fazer essas coisas, não. Mas é uma área boa. A gente está com esse problema aí da pandemia aí, né, subindo novamente. Aliás, está pior do que estava, né, na primeira onda. E a probabilidade de cada vez mais se precisar de técnico aí de manutenção de computadores, de rede de computadores, é muito grande, porque as pessoas vão voltar para home office. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer aqui no Rio de Janeiro também. Então, para quem está pretendendo aí de acessar essa área aí, acho que é um bom momento para vocês mergulharem nesse mercado para começar a explorar aí e pegar essa fatia e dar, né, essa fatiazinha aí para vocês não perderem aí a oportunidade, né? E aí tentar recursos, né? Atendimento online, e a pessoa paga por Pix, né? Hoje em dia a gente tem essa ferramenta, ou a pessoa paga pelo cartão de crédito. Mas como é que eu vou pagar pelo cartão? Você está aí, não tem problema, eu não vou passar o número do meu cartão para você. Não tem problema não, senhora. Eu passo um link com a senhora poder pagar no Mercado Pago, marcar no PagSeguro, no PayPal. A senhora escolhe aí, a senhora pode pagar por lá, não tem problema, a senhora não vai precisar passar seus dados para mim, não. Aí você tem que oferecer o máximo possível de possibilidades de pagamento, né? Até para você não correr o risco de posso te pagar depois? E aí você aceitamos qualquer coisa menos posso pagar depois, né? Isso aí a gente tem que correr disso o máximo, porque
como a gente vê aí várias barraquinhas, né? O pessoal gosta de tomar um gelo aí, né? Esse fiado só amanhã, essas coisas aí, né? Porque você está trabalhando, você tem que receber. Não tem nem que você receba daqui a 30 dias pelo cartão de crédito, mas você tem que receber. E hoje em dia está tão fácil você ter uma máquina de cartão de crédito, né? Você compra uma máquina aí pela internet, daqui a uma semana está na sua casa, você faz uma conta digital, não paga nada, filho. A máquina é sua, né? É só você pegar e botar tudo aí na conta do cliente. Posso parcelar? Pode, mas você vai pagar os juros de cartão, tá bom? Nada seu. E aí tá tudo certo. Se você escolher taxa zero, aí você recebe o teu dinheiro com 30 dias. Se você quiser receber o teu dinheiro na hora, dependendo, você paga aí um percentualzinho, acho que é R$3 e pouco, dependendo do teu plano. E aí, R$3 não, 3,09%, dependendo da operadora. Pô, tu paga 3%, mas o dinheiro está na tua conta e na hora. A pessoa pagou, o dinheiro está lá na tua conta. Coisa melhor, né? Então, tu já joga aí os 5% a mais aí no serviço, né? Pronto, também não salva o teu bolso. E aí vai. O negócio é esse, a gente tem que se organizar. Agora, é uma área trabalhosa? Mas você consegue, rico, só tem um jeito de você ficar rico trabalhando com isso. Você montar uma equipe, né? Você vai começando a desenvolver seu trabalho, pega uma experiência e vai montando equipe. Bota o pessoal para trabalhar para você. Aí você consegue, e você tem que ter um bom vendedor, né? De preferência, o dono dessa equipe, o chefe dessa equipe, tem que ser um exímio vendedor, né? Por quê? Edson, eu estou fazendo curso de informática para trabalhar com vendas. Cara, tudo na vida é venda. Tudo. Você não consegue fugir dessa coisa, venda. Você quer conquistar a namorada, é venda. Você tem que vender teu peixe, né? Com certeza. Você quer conquistar um aumento ou uma promoção no trabalho, você tem que também vender a sua capacidade técnica, você tem que vender lá fazer toda aquela, né, o teu charme para cima do teu chefe para ele poder te promover ou então te dar um aumento. Você quer passar, cara, você quer vender o computador mais caro para o cliente, é venda? Você vai fazer o orçamento que o cliente pegue o computador mais caro, você vai fazer o quê? Tem que vender a ideia para eles que um computador mais caro é melhor. Deixa eu só ler aqui a mensagem do Rodrigo. Sim, ele já tem bastante, mas como a gente falou, né, a gente até leu aqui, essas memórias elas estão fazendo, ainda não são todos os fabricantes que dominam essa tecnologia, né? Então, que nem você... A gente está passando por isso agora, né? A gente está servindo aí para as vacinas aí como fase de teste, né? Existem pesquisas que mostram, e eu apoio, eu estou doido para chegar a minha hora para tomar a minha, né? Eu acho que todo mundo tem que se vacinar sim, mas assim, só para a gente fazer uma analogia aqui com essa questão, muitas empresas, elas desenvolvem seu produto e elas vão colocando no mercado. Não, tem que ganhar dinheiro com isso aqui. E vai aprimorando, deu defeito, troca, deu defeito, troca, deu defeito, troca, e vai. E é uma forma, essa é a última fase do teste. Por isso que a gente fala que está em teste. A fase do teste é o quê? Já foi testado em laboratório, funcionou, pegou alguns usuários voluntários, deixou na casa deles funcionando, agora o teste é em massa. Você tem que jogar no mercado e vamos ver quantas que vão voltar com defeito. Entendeu? Não quer dizer que não tenha no mercado, né? O que quer dizer que você ainda não tem uma estatística muito grande de aprovação ou não dessa tecnologia recente.
né? É que nem sistema operacional, você lança lá, que nem lançou 8.0. Pô, cheio de problema. Quando lançou o 8.1, agora sim. Aí quando você começou a se empolgar, veio o Windows 10. Windows 10 veio bugado. Aí lançou a atualização. Agora sim. E aí vai. É a mesma coisa essa DDR4. Vai lançar o primeiro, vem um ou outra com problema, ou você pode dar sorte e a tua vir né, sem problema nenhum. Componente eletrônico também tem esse fator de sorte. Pô, você vê aí esses chamadas de recall de carro. Pô, tu compra um carro zero, pô, com risco, às vezes, até de uma peça importante lá se soltar, o carro, né, sofrer um acidente grave. É tudo questão de sorte, né? Então, como eu vi hoje um meme aí na televisão, né? Quando o cara tá sem sorte, não tem jeito, né? O cara perdeu o emprego, foi largado pela mulher, o cara estava sentado no bar para tomar veneno, vem um valentão e toma um copo da bebida dele. Cara sem sorte, rapaz. Então a gente tem que ter. Nem pra morrer isso. Nem para morrer o cara tá com sorte. Então a gente tem. Fala aí. Mas o Windows 10 hoje em dia eu tô até com receio de baixar alguma atualização. Pois é, né, cara? Ano passado baixei, atualização. Ano passado saiu uma atualização em abril que, pô, travou geral, né? Então, você tinha que entrar pelo menu de boot, né? Para você rodar a última atualização válida, para aí você restaurar o teu sistema e não acontecer mais aquilo. Aí depois sai uma atualização corrigindo a correção. Professor, Fala. eu ia até perguntar ao senhor que um dia desses aí eu recebi uma notificação falando que a minha versão do Windows 10 ia... Estava descontinuada, né? E aí já tinha uma nova atualização para fazer caso eu quisesse. Aí eu baixei a atualização, só que eu não instalei ainda. Eu ia perguntar ao senhor se é aconselhável. Não, eu fiz no meu. Tá, pode fazer, essa tá tranquila, pode fazer sim. Eu fiz agora na terça-feira. Foi na terça? Ou foi ontem? Não, foi ontem, eu fiz ontem. Meu computador tá funcionando normal. Baixei a atualização, instalei, tá? Já tá tudo ok. Já tô até com outra atualização aqui disponível aqui para fazer agora. Já apareceu aqui, ó, balãozinho amarelo aqui. Tá vendo aqui embaixo? Vocês conseguem ver aqui, tá aqui, ó. Tem atualização para fazer. Então, tá funcionando, tá com essa versão nova já do Windows 10 aí. Então, pode fazer a atualização, que essa versão, essa tá boa. Essa atualização aí tá funcionando direitinho. A Microsoft adora fazer atualização, né? Eu acho que eles vivem disso, deve ser. Pois é, assim, é claro que atualizar é preciso, né? A gente precisa atualizar, mas o que acontece? Exatamente o que essas atualizações são o que a gente estava falando aqui em relação à memória DDR4. Já foi feito todos os testes em laboratório, já foi feito todos os testes com os clientes voluntários, e agora a maneira correta a maneira que eles têm de ter certeza que está funcionando ou de sanar os problemas é você jogar isso no mercado e você ver quais são as críticas que você vai receber. A partir das críticas, você vai fazendo as correções, né? E aí você vai fazendo as correções, você vai lançando, aí lança uma versão, corrige uma coisa. Daqui a pouco o pessoal começa a reclamar de outra, lança outra versão para corrigir aquela outra. Então essas versões aí são falha de segurança. Então eles descobriram lá na frente que tem uma falha de segurança aqui. Aí vai lá e lança uma atualização para corrigir essa falha de segurança. E assim vai. Tá? Por isso que tem tanta atualização do sistema operacional. Porque
conforme vai passando o tempo, você vai experimentando, vai botando em uso, vai forçando o sistema operacional, e aí vão começando a aparecer os problemas, né? E aí você fica que nem o pagode na casa do Gago, né? Toma mais um limão e vai passando atualização, e o negócio vai ficando bom, né? E aí o pagode vai crescendo, a nega do Gago sambando. Tu foi longe aí com essa música. Fala a verdade que tu ficou com saudade agora. Ficou não, Gisele? Eu gostei do limão. Gostou do limão? Pô. Tá que nem um funcionário lá, cara. Funcionário lá, o rapaz foi... Ele foi pegar água no bebedouro, tava indo no dispenser de álcool em gel. Aí, pô, cara, já é beber álcool. Eu falei, pô, deixa pra sexta-feira, cara. Hoje ainda é quarta. Foi ontem. Hoje ainda é quarta, deixa pra sexta. Aí ele, gosta muito. Eu falei, eu não sei, essa carocha aí de cachaceiro. Tem que rir, né? A gente tem que rir para poder levar a vida mais suave. Mas, enfim, gente, é isso. Alguém quer falar alguma coisa, comentar, perguntar? Ou tá tudo tranquilo? Tranquilo? Aquela questão que eu passei na terça-feira para você, os cursos, rapaz, ainda não consegui nada não, cara. Ou não tem, ou tá fechado. Eu vou pesquisar para você. Aqui essa semana eu tive que desenvolver as provas lá do turno da manhã. E aí, como tem muita disciplina, foi osso. Aí, mas esse final de semana eu dou uma pesquisada para você. Vou até entrar em contato, eu tenho alguns amigos que trabalham em curso nessa área lá na cidade, e aí eu vejo para você. Mas, olha, vou te falar, a chance de você encontrar um agora presencial vai ser pequena, porque aí hoje mesmo o nosso prefeito acabou de relatar a possibilidade de um lockdown total, né? Então... o que eu vejo assim, o híbrido, mas o horário para mim, eu vi um, né? Mas tinha começado e é híbrido, e à noite, quer dizer, aí para mim, além de ter esse curso, ainda tem o trabalho, que ainda não começou, né? Mas vai iniciar, né? Uma hora. É verdade, aí fica complicado. Eu tô pensando, eu tô vendo lá, tô negociando. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, para a gente poder falar mais